Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. Hoje você vai descobrir a origem das cores da bandeira do Brasil. Em 5 de novembro fará 200 anos da chegada de Maria Leopoldina da Áustria no Brasil, após 81 dias de viagem de navio desde a Itália. Foi quando ela conheceu seu marido, o então príncipe real Dom Pedro de Bragança. Veja, não é que ela conheceu seu futuro marido, ela conheceu seu já marido. Dom Pedro e Maria Leopoldina se casaram em maio de 1817, mesmo com o Oceano Atlântico de distância entre eles. Talvez você tenha visto isso em uma novela da televisão, mas vamos dar uma olhada na nossa história. Dom Pedro e Maria Leopoldina se casaram por procuração, um procedimento jurídico em que uma pessoa tem autorização para representar outra em termos oficiais. Esse método é usado até hoje para questões cotidianas, em que uma pessoa está impossibilitada de comparecer a uma cerimônia ou assinar um documento, por exemplo. No caso, pela ausência do noivo, Dom Pedro, que estava no Brasil, e Maria Leopoldina estava na Áustria. E isso não era raro, especialmente quando falamos de casamentos dentro da nobreza europeia. O segundo casamento de Napoleão foi por procuração, também com uma princesa austríaca, irmã de Leopoldina. Quem representou Dom Pedro em seu próprio casamento, em Viena, foi o arquiduque Carlos, tio da noiva. Então eles se casaram por procuração, pois se amavam muito e não aguentavam esperar. Não, na verdade eles nem se conheciam mesmo, mas um casamento entre seu filho e uma princesa austríaca era visto como bastante interessante pelo rei português, Dom João VI, que provavelmente não parecia o Léo Jaime. Por quais motivos era interessante? A família real portuguesa de Bragança via um casamento com a família real austríaca de Habsburgo como vantajoso para reforçar alguns laços históricos entre as duas famílias e aproximar politicamente os dois impérios, especialmente para balancear uma possível proximidade entre Espanha e a França, ambos países governados pela Casa de Bourbon. Inclusive, o estandarte de Dom Pedro como príncipe uniu as cores das duas famílias reais do casamento, o verde de Bragança e o ouro de Habsburgo. Esse estandarte foi a base para a bandeira do Brasil. Aquela história que você viu na escola de ser o verde das matas e o amarelo do ouro, simbolismo construído pela República como uma forma de afastar a identidade do país da identidade da família real. Voltando ao casamento, tem outro motivo que era interessante para o rei casar logo seu filho, então com 19 anos, com a princesa austríaca de 20, sua fama de mulherengo. Era somente fama? Na verdade não. Quando a princesa Leopoldina chegou ao Brasil, Dom Pedro vivia com uma bailarina francesa chamada Noémie Thierry, e foi necessária a intervenção do rei para resolver o constrangimento. Leopoldina e Dom Pedro foram casados por 9 anos, até novembro de 1826, quando ela faleceu devido a um aborto espontâneo. Eles tiveram 7 filhos, 3 falecendo ainda na infância. Dentre os filhos estão Maria II, rainha de Portugal em 2 ocasiões, de 1826 até 1828 e de 1834 até 1853, e Dom Pedro II do Brasil, que vocês já devem ter ouvido falar, e foi imperador do Brasil até 1889. Durante o casamento com Leopoldina, o mulherengo Dom Pedro teve filhos com pelo menos mais 2 mulheres. Futuramente, teve uma segunda esposa, com quem ele também teve uma filha, e ao menos uma outra mulher teve um filho com ele. Dentre suas amantes, certamente a mais conhecida foi Domitila de Castro, quem Dom Pedro daria o título de Marquesa de Santos. Na época, o caso dividia a opinião pública, com pessoas que viam a Marquesa de Santos como uma influência negativa e interesseira, e outros que torciam por ela contra a Leopoldina, dizendo que ela era o verdadeiro amor de Dom Pedro. Ah, e sabe a outra mulher com quem Dom Pedro teve filho enquanto casado com Leopoldina? Era a Baronesa de Sorocaba, irmã da Marquesa de Santos. Um boato da época dizia que Domitila mandou assassinar a irmã por ciúmes. Outros boatos da época falavam que Dom Pedro I era violento com sua esposa e suas amantes. O mais famoso diz que ele teria jogado Leopoldina escada abaixo, causando fraturas e meses de sumiço dos olhos do público. Esse boato não é explorado apenas na ficção, está presente em livros best-sellers recentes, como se fosse verdadeiro. Imagina um triângulo amoroso envolvendo um príncipe e depois imperador do Brasil. Claro que na época ele seria tema de fofocas e paparazzi. Não, esses não existiam ainda, mas em 2013 uma equipe da USP examinou, com autorização, os restos mortais de Dom Pedro e de suas 2 esposas, e nenhuma fratura nelas foi encontrada.
Indo além das fofocas da época, a princesa Leopoldina, depois imperatriz do Brasil e rainha de Portugal, foi essencial para a independência brasileira. Em 2 de setembro de 1822, ela, como princesa regente, recebeu a exigência de Portugal para que o casal real retornasse a Lisboa. A princesa convocou uma sessão extraordinária do Conselho de Estado, acompanhada de José Bonifácio, assinou a Declaração de Independência e avisou um mensageiro para entregar a Dom Pedro, que estava em São Paulo, uma carta sobre o ocorrido. Em 7 de setembro, Dom Pedro recebeu a carta de José Bonifácio de Leopoldina e aí você já sabe o que ocorreu. Se não sabe, tem um Nerdologia que te explica. Outra coisa interessante da chegada da princesa Leopoldina ao Brasil foi a missão científica que ela trouxe. Ela era bastante interessada em botânica e geologia, e com ela vieram os alemães von Martius, botânico, e von Spix, zoólogo, nomes conhecidos das ciências naturais do século XIX. A pesquisa da missão resultou nas obras Viagem ao Brasil e Flora Brasiliensis, um compêndio de 20.000 páginas com classificação e ilustração de milhares de espécies de plantas nativas. Juntos, percorreram mais de 10.000 quilômetros, do Rio de Janeiro até as fronteiras com Peru e Colômbia. Em 1820, retornaram para a Europa, levando centenas de amostras de espécies de plantas e de animais. Além disso, pela chegada de uma princesa austríaca, os primeiros imigrantes falantes de alemão chegaram ao país. Os de origem suíça estabeleceram-se em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, e os de origem alemã estabeleceram São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. O nome homenageia a Leopoldina. E a professora inglesa de literatura que é protagonista da novela? Ela é baseada numa personagem real, a britânica Maria Graham, que foi tutora da filha mais velha de Dom Pedro com Leopoldina. Ela e a futura imperatriz eram bem próximas. Entretanto, Maria não chegou no Brasil junto com a princesa austríaca, isso é ficção. Ela chegou trazida pelo comandante naval britânico Thomas Cochrane, que combateu como mercenário a serviço de Dom Pedro. Ele inspira outro personagem, chamado também de Thomas, que tem um papel de vilão. Caso queiram saber mais sobre ele, tem link para um vídeo aqui na descrição. E aí pessoal, aqui é o Felipe. Uma coincidência muito grande do último vídeo foi que, no dia em que ele saiu, foi divulgado o projeto Neuralink do Elon Musk, que consiste justo de biotecnologia que pode interagir com o cérebro humano. Bastante gente ficou surpresa ou até questionou qual seria a ligação do tema do último vídeo com história. Fico feliz com essas perguntas, pois é importante deixarmos de achar que história consiste apenas de acontecimentos muito antigos ou datas do passado. Quando falamos dos exércitos virtuais, vocês viram que eles estão ligados a questões e disputas geopolíticas do mundo real. O que explica como um ataque hacker é feito não é história, mas é a história que explica o contexto disso acontecer entre Estados Unidos e Irã, por exemplo. Vocês também viram que o tema do vídeo era vermos como o mangá acertou sobre o futuro. A ficção e a maneira como as pessoas de uma época acham que será o futuro diz muito sobre aquela sociedade, sobre aquelas pessoas. Podemos aprender muito sobre a Inglaterra vitoriana com as obras de Júlio Verne e como eles pensavam o futuro. A mesma coisa com o mangá. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo, assinem nosso canal para aprender mais com as novelas e até a próxima!